Salésio D'Agostinho, e aí, Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Nós que agradecemos a presença. Salésio, parabéns aí, o espaço realmente, tu sabe muito bem que está tendo uma grande repercussão no meio empresarial, no meio contábil sobretudo, né? Mas também no meio empresarial, pessoas que já têm empresas, aqueles que querem criar empresas que precisam naturalmente, né, desse conhecimento de contabilidade para manter as suas empresas e prosperar as suas empresas, ganhar mercado, enfim, ter eficiência, que é o que todos nós queremos com as nossas empresas. E isso tem acontecido realmente com o programa, ele tem cumprido essa sua finalidade. Tem pergunta aqui, por exemplo, do Celso Macari, de Caxias do Sul, aqui no estado, o Salésio, que é para ti dizendo o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, estamos assistindo um embate entre o presidente Bolsonaro e os governadores sobre os aumentos dos combustíveis. O presidente diz que a culpa dos aumentos dos combustíveis é dos governadores que não reduzem o ICMS. Os governadores alegam que o ICMS não teve aumento. Já que o nosso Conselho de Contabilidade não tem se manifestado sobre questões de interesse da sociedade, e aí é verdade, de assuntos contábeis, o senhor, como professor de contabilidade, o que tem a nos dizer sobre isto? Quem está certo, o presidente ou os governadores? Celso Macari, de Caxias do Sul. E aí, professor? Celso, parabéns pela pergunta e parabéns pela observação. Você está absolutamente certo quando diz que o nosso Conselho de Contabilidade é inoperante. Ele não cumpre com a obrigação social de participar dos problemas que assola o nosso Brasil, os problemas que envolvem o patrimônio. Os nossos representantes, que não são representantes, os conselheiros dos conselhos de contabilidade, que deveria defender a profissão contábil, e quando eu digo defender a profissão contábil, nós temos que defender o patrimônio, porque contabilidade é patrimônio, ok? A contabilidade estuda o patrimônio, então todos os assuntos que envolvem o patrimônio e aquilo que é de interesse da sociedade, o Conselho de Contabilidade deveria se manifestar. Quando o Estado diz que está com déficit, o Conselho de Contabilidade tem que verificar que déficit é esse e esclarecer a sociedade. Quando uma empresa diz que tem lucro ou tem prejuízo e essa empresa é uma empresa estatal, o Conselho de Contabilidade tem a obrigação de esclarecer a sociedade sobre esse resultado. Muito bem, o governador e o presidente da República alegam o problema da gasolina. E problema de custo da gasolina é questão patrimonial. E você sabe, como um profissional da contabilidade, como um profissional do patrimônio, que o preço de venda de um bem é composto por custo, mais despesas e mais resultado. Ora, o que é que nós temos que verificar? Como é que forma este preço para verificar se aquilo que está sendo aplicado efetivamente é o valor correto, é o valor justo? E aí nós temos que esclarecer e nós temos que justificar a sociedade. O presidente da República diz: olha, governadores, vocês têm que reduzir o ICMS. O governador diz: não, mas nós não aumentamos, para que reduzir? Claro que eles não aumentaram, porque a alíquota é uma única, a alíquota é 30% sobre o quê? Sobre o preço de venda. Onde é que está o problema do Brasil? Onde é que está o problema de tudo isso? Está no Congresso Nacional, no nosso legislador. O legislador é que criam leis que são aplicáveis não para o interesse da economia brasileira, mas são aplicáveis e são executáveis para o interesse dos próprios políticos, para eles terem mais dinheiro, para poder gastarem mais e para deixar o Estado na miséria como está acontecendo. E quando eu digo Estado, não é só Rio Grande do Sul, não, é Estado como o Brasil. Onde é que está o problema todo? O problema todo é que o Brasil, ele não separa o que é custos essenciais e custos aqueles que podem ser substituídos por outros elementos. A energia elétrica, os combustíveis, a telecomunicação faz parte de todos os produtos. Qualquer elemento que é aumentado nesses componentes, obrigatoriamente, ou você reduz a sua despesa, ou você reduz o seu resultado, ou senão tem que repassar para o preço de venda. Agora vejam só, o que é que a lei diz? A lei diz que a tributação, os tributos,
recai sobre a receita bruta, sobre o preço de venda. Então, se eu aumentar qualquer elemento que forma o meu preço de venda, obrigatoriamente eu vou pagar tributo sobre esse elemento que foi aumentado. Entendem? Então, o que é que nós precisamos fazer? Fazer com que a base de cálculo desses elementos básicos e necessários que formam o custo de todos os produtos, energia, combustível, telecomunicação, não pode recair sobre o preço de venda, tem que ter uma outra base, porque senão aumenta o custo, vai aumentar todos os elementos, inclusive os impostos. E outra coisa, o maior problema ainda do Brasil é que a legislação estabelece que para esses 3 elementos que são essenciais para a formação de qualquer produto, o regime aplicado de tributação é o monofásico. Ou seja, o que é o monofásico? Tu estabelece o preço de venda, mesmo não tendo ocorrido o fato gerador, e sobre o último valor estabelecido, tu paga o imposto. Então, veja, a Petrobras diz, olha, eu cobro pela gasolina R$ 2,072 por litro. O Estado diz, do Rio Grande do Sul, bom, então, neste caso, o preço de venda do combustível tem que ser R$ 6,402 o litro. Então, verifica que há um aumento de uma diferença de R$ 4,33 entre o custo e o preço de venda. E é sobre 6,402 que todos os tributos incidem. Olha só, 2,072. ICMS, 30%. Sobre quanto? Sobre os 6,40, que é o valor que o Estado estabelece. Então, de ICMS, R$ 1,921 sobre litro. PIS e COFINS, 9,25%. 0,592 de tributo. Sobre o quê? Preço de venda. Então, entre o valor do combustível, que é 2,072, mais os impostos, passa para ser 4,585. Ou seja, então verifica que só de imposto deu mais que 100% do valor do imposto, valor da matéria-prima, que é do combustível. Depois, eles estabelecem que a mistura, aí nós misturamos o etanol com o combustível em 27%. E aí eles dizem que esta mistura aumenta o custo do revendedor em 1,082, ou seja, 27%. Aí eu pergunto, mas para que misturar? Para que misturar o etanol com a gasolina, se isso encarece o custo da gasolina? Isso é o quê? Para enriquecer os usineiros? Outra coisa, sobre este valor do etanol, também incide ICMS, PIS e COFINS. Outra coisa, e aí então, incluindo a gasolina da Petrobras, é 2,072. Os tributos, ICMS, 1,921. PIS e COFINS, 0,592. Mais a mistura do etanol, 1,082, o combustível teria que ser vendido por 5,667. Como é vendido? Como diz o Estado, tem que vender por 6,402, a distribuição e o revenda é 0,735, que é a rentabilidade deles. Silvio, está tudo errado, Silvio. O que nós temos que fazer? Não pode ser tributação monofásica, não. O imposto é cobrado pelo preço de venda de cada etapa econômica. O que é que acontece? Se a Petrobras cobra R$ 2,072 por litro, venda e tributa sobre este valor. Lá no revendedor, quando for vender para o distribuidor,
o seu produto, que o preço que for vendido, que pague o imposto sobre essa base, e não querer calcular antecipadamente para recolher os impostos antecipadamente, para encarecer esse produto, para inflacionar o Brasil, para deixar o país cada vez mais pobre, as pessoas cada vez com menos poder de compra, enfim, há uma esculhambação. Congresso Nacional, você está na hora de vocês começarem a pensar mais seriamente no Brasil. O Brasil está nisso que está porque vocês não colaboram com o Brasil. O Congresso Nacional foi feito para manter o equilíbrio entre o sistema produtivo e o sistema consumidor, entre a sociedade e os órgãos estabelecidos. E vocês têm que fazer isso, você não pode só pensar em vocês. O Brasil está cansado já de pensar só em de trabalhar para sustentar os políticos, para sustentar os desvios e as falcatruas que está hoje no Brasil. E é por isso. Então, o problema não é do governador, o problema não é do presidente, o problema é do Congresso Nacional, que tem que mudar e tem que saber por que veio. Perfeito. Estamos aí sustentando Brasília, nessa ilha da fantasia lá, e pagamos um preço muito alto por isso. Aliás, muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho muito objetivo, muito didático e muito contundente. E é assim que tem que ser. Um abraço e até a próxima. Eu peço até desculpa, porque quando eu vejo essas coisas todas, eu fico nervoso. A indignação. É uma indignação. É o grau de indignação que temos que todos ter. Obrigado, Salésio. Até a próxima. Até a próxima.